Inflação, eleições e taxa de juros. O cenário econômico está desafiador e a sua carteira precisa estar preparada. Participe do Top 5, as melhores ações para 2022. Um evento gratuito e 100% online. Garanta sua vaga e participe. Top 5, isso é genial! Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Conversa Aberta, o programa que leva a você, investidor, a oportunidade de conversar com executivos das companhias das quais você é sócio. Nosso convidado de hoje é o Flávio Vargas, que é CFO e diretor de Relações com Investidores da Camil Alimentos. Tudo bem, Flávio? Tudo bom, Denise? Boa noite. Muito obrigado pelo convite. É um prazer receber você aqui, viu, Flávio? Flávio, seguinte, já queria... primeiro eu queria convidar as pessoas que estão em casa a mandarem perguntas, tá, gente? Esse é o objetivo, que vocês possam mandar perguntas e interagir com o executivo, mas aí a gente vai tocando aqui por enquanto, tá? Gente, a Camil, bem, super conhecida, ela é muito forte em arroz, açúcar, feijão, açúcar União, tão conhecida, é da Camil, mas a Camil agora também explorando outros caminhos, como café, macarrão, a gente vai falar disso tudo agora com o Flávio. Mas, Flávio, primeiro eu queria começar, porque eu vi que o resultado do terceiro tri saiu esses dias. Então, eu queria que você explicasse, primeiro, por que ele saiu tão tarde, digamos, né, na comparação com as outras empresas, e também por que o lucro caiu, apesar da alta da receita. Então, Denise, obrigado. Eu acho que a Camil ela tem uma particularidade que o nosso ano ele começa dia 1º de março e ele acaba de 28 de fevereiro. Né? Isso, a gente mudou esse ano fiscal, né, faz um pouco mais de 15 anos, quando a gente fez a primeira compra do Internacional, quando a gente comprou a Saman, que era uma empresa no Uruguai, ela era uma empresa muito relevante, que só trabalhava em arroz, e como ela tinha um modelo de negócios um pouco diferente, a gente só conseguia auditar o balanço quando tivesse acabado todo o ciclo do arroz, que acabava em fevereiro. Então, a gente começa em 1º de março, acaba em 28 de fevereiro. Então, o resultado que a gente divulgou, né, o resultado do nosso terceiro trimestre, que acabou, né, no final de novembro, né, e o nosso ano se encerra, a gente está agora no 4º trimestre, né, no meio do 4º trimestre, que o ano acaba dia 28 de fevereiro. Né. Então, a gente, né, o resultado do ano, né, do trimestre, eu acho que tem uma comparação, principalmente quando a gente compara com o ano passado, né, a gente teve um resultado muito bom durante a pandemia. Né? Então, acho que uma característica do nosso negócio, essa característica de conseguir fazer o repasse de preço por conta de ser, né, a gente trabalhar com produtos muito básicos, que tem muito pouca elasticidade no consumo, e quando teve a pandemia, teve um aumento muito grande de preço, né, que colocou a companhia em outro nível, né, de receita, né, e a gente teve no terceiro trimestre do ano passado uma rentabilidade muito boa. Então, acho que o que explica, né, essa diferença e essa redução ali no lucro não foi nem tanto que o resultado desse ano ele foi pior, né, mas acho que a comparação com o ano passado é um pouco injusta. Né? Então, acho que o que a gente teve, né, acho que o grande destaque que a gente teve nesse ano, né, e nesse último trimestre, foi o crescimento que a gente teve em grãos. Né? Então, ano contra ano, a gente teve mais de 20% de crescimento do volume, né? O segmento de açúcar, né? Ele teve, ano contra ano, o açúcar ele subiu de preço mais do que 50%, né? E a gente conseguindo fazer esse repasse da matéria-prima, aumentou tanto a base de receita quanto a rentabilidade. Mas, na média, Denise, eu acho que esse ano, para a gente, foi um ano um pouco mais difícil do que o ano passado. Né? Eu acho que o ano passado, quando teve, né, o início da pandemia, teve 2020, muita demanda. então 2021 foi mais difícil que 2020. Isso, né? O ano da pandemia, que foi o nosso ano que acabou em fevereiro de 21, ele foi um ano mais fácil, né? Por incrível que pareça, né, a pandemia fez com que a nossa vida fosse, né, principalmente no início, quando teve aquele pico de demanda, o pessoal correndo para o supermercado, muito risco de desabastecimento, teve uma demanda muito forte no produto, né? A gente conseguiu fazer esse repasse de preço, e esse ano está sendo um ano em que a gente está performando bem, mas é um ano que tem
muita necessidade de execução, né? Você já começa a sentir um pouco do efeito da crise, né? As pessoas acabam ficando um pouco mais seletivas, né? Não que ela não vá deixar de consumir os nossos produtos, né? Mas em vez dela consumir um produto premium, ele começar a consumir um produto de melhor preço, ele tem um nível de rentabilidade menor. Então, acho que fazendo a longa história curta para fechar a pergunta, acho que a gente gostou, né, do resultado do trimestre, né, 200 milhões de reais de EBITDA. Anualizando, a gente chega um EBITDA anualizado de 800 milhões de reais, e a gente entende que esse é um novo tamanho da Camil, uma empresa que hoje, né, fatura receita líquida quase 10 bilhões de reais base anualizadas, quase 800 milhões de reais de EBITDA. É uma empresa, na Camil, é literalmente uma das grandes empresas multinacionais brasileiras, né, focado no segmento, né, de alimentos e bens de consumo. Agora, Flávio, expectativa para 2022? Agora, expectativa para esse ano. A gente, antes achava que já era o ano de pós-pandemia, agora a gente vê que a pandemia está agarrada aí, e a gente ainda está bem no olho do furacão, mas isso muda alguma coisa para vocês? Instabilidade com a eleição, acho que isso não muda nada para vocês, mas qual que é a expectativa para 2022? Olha, a gente tem o nosso negócio, ele é bastante resiliente, Denise. Quando a gente pega uma história de 10 anos da companhia, a companhia consistentemente consegue entregar um crescimento, né, e consegue ter uma margem, né, que nos últimos 10 anos oscilou entre 9 e 11. Né? Então, uma característica do nosso negócio é ter essa capacidade de repassar preços, ser uma empresa que tem estabilidade. Então, né, faça chuva ou faça sol, o ano que tem eleição, que não tem, né, o consumidor demanda o nosso produto, porque é um produto básico que ele precisa, né, a gente consegue fazer esse repasse. Então, acho que a nossa expectativa para esse ano é uma expectativa positiva, né? A gente, né, fez uma série de mudanças, né, esses últimos tempos. A gente fez, né, a gente sempre procura ter muita eficiência, né, na parte industrial, na parte de distribuição. A gente fez mudanças importantes também em todo o segmento de ida ao mercado, né, toda a parte de precificação. Então, a gente também viu recentemente, a gente entrou em outros segmentos, né? A gente anunciou que a gente entrou no segmento de massas através da aquisição de uma empresa que é líder, né, no mercado mineiro. A gente anunciou também no ano passado a nossa entrada no mercado de café. Então, a gente está bastante entusiasmado. É um ano que a gente, né, vai aprender bastante, né, desses segmentos que a gente entra. É um ano que vai ser muito foco em execução, e a gente, de fato, tem uma expectativa, né, de crescer nos segmentos que a gente tem, né, tanto o segmento de grãos, né, o segmento de açúcar, o segmento de pescado, que também, nesses últimos anos, sofreu bastante por conta, né, de um tema de originação e disponibilidade de pesca local. Né. No internacional, a gente também fez, né, aquisições o ano passado, a gente entrou no Equador. Então, acho que a gente tem tudo, né, para continuar crescendo aonde a gente operava e explorar todos esses novos investimentos que a gente fez ao longo desse último ano. Você citou aí a compra da Santa Amália, né, que é líder apenas em Minas? Eu sou mineira, então eu achava que todo mundo comia bastante Santa Amália, então é só em Minas? É só em Minas, né? Mas em Minas ela realmente tem uma liderança inconteste, ela tem mais de 40% de share. Né? Então, é uma empresa que hoje tem o faturamento ali por volta de 500 milhões de reais. Né? Então, tem, né, no mercado mineiro, ela tem uma liderança muito grande, né? Ela tem um posicionamento, né, e tem uma participação no mercado, por exemplo, no Rio. Né? Agora, nas outras regiões do Brasil, ela não tem muita penetração, né? Acho que nesses mercados de alimentos, às vezes você tem muito tema local, né? Marcas que são relevantes em determinadas regiões e não são relevantes em determinadas regiões, né? E a gente comprou a Santa Amália por conta dessa fortaleza, né? Que é essa distribuição no mercado mineiro, né? Que o que a gente entende, né,
que a gente pretende fazer duas coisas, né, que a gente entende, né, além daquela sinergia de custo, que é óbvia, de você conseguir ganhar eficiência, principalmente na parte de administração, vendas, a gente entende que essa distribuição, a gente pode usar a fortaleza da Santa Amália, de utilizar os produtos Camil, que a gente não tem tanta penetração no mercado mineiro, né? Acho que a Camil, né, não tem tanto arroz quanto feijão, o share que a gente tem em Minas é baixo. Utilizar essa fortaleza da distribuição da Santa Amália para vender arroz e feijão no mercado mineiro, a gente acha que pode impulsionar bastante o nosso negócio. E também fazer o contrário, né, utilizar, né, a marca da Santa Amália, esse conhecimento que ela tem na produção de massas, para também, em algum momento, né, num segundo momento, a gente também tentar utilizar essa plataforma de massa para conseguir fazer uma distribuição, né, nas outras regiões, que daí a Camil é forte do ponto de vista de distribuição. Flávio, já estão chegando várias perguntas aqui, então a gente está falando do setor de massas, né, da Santa Amália. O André pergunta o seguinte, se não seria um risco para a Camil a entrada no setor de massas? Tipo, todo risco tem uma oportunidade, né? O que a gente, né, acho que quando a gente decidiu como companhia ser uma empresa multissegmentos, é porque a gente acredita que, ser uma empresa que opera diversos segmentos, a gente consegue reforçar toda a estratégia comercial, né? Porque daí eu consigo utilizar o mesmo vendedor, consigo utilizar a mesma logística de distribuição, eu consigo diluir meu custo de venda, eu consigo diluir o meu custo de promotor quando eu vou na loja, quando eu vou entrar numa região, eu consigo, meu caminhão, como eu tenho mais produtos e com marcas que são relevantes e são líderes, é mais fácil ser o caminhão, eu tenho menos ociosidade. Então, a gente aposta muito nessa tese que operar em segmentos, né, que são semelhantes ao nosso, de mercearia seca, de produtos de alto giro, a gente vai conseguir criar uma dinâmica que uma categoria ajuda a outra a crescer e vai fazer com que a gente seja bem sucedido. Então, a gente comprou massas, né, a Santa Amália, acreditando muito, né, nessa proposta. Tá, ainda falando de aquisições, tem uma pergunta aqui do Guilherme. Ele disse, recentemente a Camil comprou algumas empresas, em quanto tempo aproximadamente a Camil irá se beneficiar com essas aquisições? Então, essa é uma boa pergunta, né? A gente tem uma capacidade de integração muito grande, né? Então, por exemplo, a Santa Amália, a gente concluiu a transação, né, no final de outubro, né? Então, o balanço que a gente divulgou, ele tem um mês, né? Em novembro, a gente já estava um mês com a Santa Amália, né? E desde que a gente pegou a chave, né, no dia 31 de dezembro, a gente concluiu o processo de incorporação, não só societária, então o CNPJ da Santa Amália deixou de existir, ela passou a ser uma filial, né, da Camil, como a gente também implantou todos os nossos sistemas, seja o nosso ERP, nosso sistema de vendas, então já entrou tudo, né, no modelo Camil de operar, né? Então isso permite o quê? A partir de 1º de janeiro, permite a gente começar a capturar todas essas sinergias do administrativo, né? Permite a gente começar a capturar toda essa sinergia de ida ao mercado, de explorar as forças de vendas. Então, no horizonte de 60, 90 dias, né, a gente, de fato, já vai começar a colher esses frutos de ter feito uma integração rápida e bem feita. Né? Outro exemplo que eu dou para você, a gente, em meados de setembro, a gente concluiu a aquisição da nossa operação no Equador, né? Uma operação, talvez para o padrão Camil, uma operação não é tão relevante, né? 40 milhões de dólares de faturamento, mas para o mercado local, é uma empresa que tem quase 10% de share, né, no mercado de arroz como um todo. Num segmento específico, que é o arroz envelhecido, eles têm quase 20% de share. Então, um pouco menos de 3 meses, a gente conseguiu, né, fazendo a capitalização, fazendo investimento para fazer uma compra
melhor, uma melhor originação, né, fazer ajustes pontuais, né, e rápidos, né, tanto na indústria quanto na parte de distribuição, né, e ajustes também pontuais na força de venda, a gente conseguiu, mais do que manter o volume que a gente tinha na companhia, a gente já está crescendo em volume no Equador e também estamos operando um nível de rentabilidade melhor, né, do que o antigo dono operava. Então, acho que fazendo a longa história curta, acho que a gente tem uma capacidade ímpar de fazer aquisição, a gente procura ser muito seletivo também no target, quem que a gente compra, né, no preço que a gente paga, para depois conseguir fazer essa integração de uma maneira bem sucedida para colher os frutos. O André Duarte mandou 2 perguntas. A primeira é sobre câmbio, tá? Ele fala: Flávio, boa noite. Quanto a variação cambial este ano pode impactar os resultados da Camil? Essa é uma boa pergunta, né? E o resultado, na verdade, o câmbio, né, e a desvalorização cambial, né, ele acaba tendendo a nos ajudar. Ele nos ajuda por quê? Né? Em primeiro lugar, né, os nossos produtos que a gente trabalha, eles não têm uma relação direta com o câmbio, mas têm uma influência grande. Então, toda vez que o real se deprecia, você tem, né, uma pressão de aumento de preço tanto no arroz, quanto no feijão, tanto no açúcar. Né? O próprio pescado, né, grande parte do pescado, tanto o atum quanto a sardinha que a gente utiliza dos nossos produtos, eles têm um componente grande de produto importado, né? Então, toda vez que o real se deprecia, né, o custo da nossa matéria-prima aumenta. Daí a gente, como tem essa capacidade de fazer o repasse de preço, né, a nossa base de receita aumenta, né, e a nossa malha, o nosso resultado nominal aumenta também, né? Então, o primeiro fator que o câmbio nos ajuda é que ele aumenta a nossa receita, como a gente tem a capacidade de repasse, né? O nosso resultado nominal em reais aumenta também. Daí, o outro componente, né, que a Camil tem aproximadamente 1/3 do nosso, tanto da nossa receita quanto do nosso resultado, vem das operações internacionais que a gente tem no Uruguai, Peru, Chile e Equador. Então, toda vez que o seu real deprecia, obviamente agora, em relação a essas moedas, que também são de mercados emergentes, né, todo o resultado que eu faço nas operações internacionais aumenta. Então, para responder a pergunta, né, toda vez que o real se deprecia, a gente, como companhia, o nosso resultado em real tende a aumentar. Tá, e vocês hoje exportam também para cerca de 50 países, né? A gente exporta, mas a gente exporta, mas de uma maneira consolidada, tá? Então, a operação no Brasil, né, que a operação no Brasil é uma operação basicamente de consumo local e a gente exporta quando tem oportunidade. Então, a operação no Brasil é uma operação de consumo, né? A nossa operação no Uruguai é uma operação que depende predominantemente de exportação, né? Porque o Uruguai, a gente recebe o arroz, quase 50% do arroz que é produzido no país, daí a gente processa, beneficia e daí a gente exporta para os mercados internacionais. Então, a nossa exportação, ela vem, esse contato que a gente tem muito forte com o comércio exterior, ele vem por conta da nossa operação uruguaia, que tem esse viés. A operação brasileira é basicamente uma operação de consumo do mercado doméstico brasileiro. Então, essa receita com exportações não seria tão significativa, é isso? Não, ela é significativa, mas é que ela vem de outro país. Tá. Né? É que o meu ponto é que não é porque o real deprecia que eu ganho mais por causa da exportação, né? É que como a minha base do produto é o arroz, quando o real se deprecia, o arroz aumenta de preço, tanto, né, no mercado local por conta dessa paridade da exportação. E eu acabo me beneficiando, né, de um preço maior, mesmo sem exportar, porque o mercado doméstico acaba acompanhando o preço internacional de uma determinada forma.
A outra pergunta do André Duarte é sobre o impacto da inflação. Ele pergunta se é positivo, pois a empresa repassa no interno, né, no mercado interno. Mas se o câmbio cair, não prejudica as exportações? Então, acho que a inflação, né, de uma maneira geral, ela talvez até mais difícil de inflação, talvez até seja um pouco mais complexa do que a parte do câmbio, né? Porque quando você tem o câmbio, você tem o impacto na matéria-prima, você faz o repasse. A inflação, de uma forma geral, por exemplo, a inflação de fretes, né, a inflação, lá, o custo de pessoas, né, ele tende a tentar, tipo, ele aumenta a sua base de custo e daí você tem que fazer o esforço do repasse, né? Então, acho que de uma linha geral, né, toda vez que você tem inflação, o segmento busca fazer esse repasse de preço, né? E o histórico de longo prazo é que ele consegue fazer, né? Acho que a inflação específica que uma companhia tem é mais difícil de fazer o repasse do que uma inflação generalizada, que é o nosso custo do insumo, né? Ou seja, quando o arroz aumenta de preço, né, todos os nossos concorrentes repassam, né? Quando o açúcar aumenta de preço, todos os nossos concorrentes repassam. Isso permite que a gente consiga operar com uma base de receita maior e com resultado nominal maior também. O Luiz pergunta, como está dividida a parte de exportação e interno em relação aos alimentos? Você já falou um pouco aí de exportação, você quer complementar, Flávio? Então, aqui no Brasil, né, a gente usa exportação de uma maneira oportunística, né? Então, no Brasil, ela representa menos de 6% da nossa receita, né? Então, a gente usa a exportação quando existe, de fato, uma oportunidade de rentável de exportar, por exemplo, arroz no mercado internacional e eu tenho capacidade ociosa na indústria, né? Quando eu tenho demanda interna, né, dos meus clientes aqui no Brasil pedindo o produto e eu tenho uma demanda de exportação, a gente sempre privilegia o mercado doméstico porque faz parte da estratégia, né? Nós somos uma empresa de consumo, né, uma empresa que tem marcas fortes, e eu não posso, né, ser o que a gente chama de marca vagalume, que uma hora está lá na prateleira e outra hora não está. A gente tem que estar com consistência, então a gente precisa privilegiar o mercado doméstico. Agora, já a operação uruguaia, daí sim, é uma operação que é o contrário, é 95% ela exporta, né? E só 5% ela vende para o mercado local, que é o mercado uruguaio, que é o mercado pequeno. Uhum. Ô, Flávio, seguinte, tem umas pessoas ali no chat perguntando que hora que começou, falando que vai assistir depois, então só para dar um recadinho, começou às 7 horas, acaba às 7h30, a programação ao vivo e essa conversa com quem está mandando perguntas e com o Flávio e tal. Mas essa live fica gravada, tá, gente? Vai ficar disponível aqui no nosso canal, da nossa playlist Conversa Aberta, inclusive tem outros programas com outros CFOs de outras empresas, então eu convido todo mundo a assistir a playlist. Então quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e clique no sininho para você receber notificações das nossas lives. Mas essa conversa com o Flávio, sim, ela vai ficar gravada, vocês são super bem-vindos a assistirem, gravado ou ao vivo. Ao vivo, eu acho que é mais legal, porque a gente né, bate aquele Dá para papo, pega interagir, né? aqui, não é, gente? É muito mais legal. E o Elias mandou uma perguntinha que o pessoal sempre gosta de saber. Boa noite. A Camil paga dividendos? Paga bastante dividendo. A gente não tem uma política escrita, né, de pagamento de dividendo, né, mas a gente tem, né, o compromisso, né, de pagar 25%, né, do nosso lucro líquido, né, e não lucro líquido ajustado, né? Porque do ponto de vista da lei, você precisa pagar 25% do seu lucro líquido ajustado. Você pega o lucro líquido, você faz umas exclusões que no nosso caso até seriam relevantes, porque são, né, reservas que a gente, por subvenção que a gente coloca para ter um benefício fiscal, mas a gente não considera isso na conta, né? Então, a gente procura também otimizar o resultado, né, fazendo pagamento através de juros sobre capital próprio, né? E a gente tem tido aí, acho que nos últimos trimestres, a gente tem pago aproximadamente 25 milhões de reais por trimestre, né, em juros sobre capital próprio, e daí quando chega no final do ano, a gente faz essa conta para ver se está dentro desses 25%,
que é o que o nosso, né, o que é a nossa prática que a gente tem tido, e a gente também sempre olha, né, qual que é a situação da companhia, né, do ponto de vista de oportunidade. Então, já teve no passado momentos que a gente viu que a gente tinha tido um resultado bom, né, a gente não tinha conseguido colocar esse dinheiro para trabalhar através de aquisições, e a gente fez pagamentos de dividendos, né, extraordinários, né, teve momentos que a gente também fez programas de recompra, que também é outra forma, né, de devolver dinheiro para o acionista. A gente já está, acho que no 6º programa de recompra. A gente teve um que foi muito grande, que a gente comprou quase, né, 10%, né, dá um pouco menos de 10% da companhia, quando o Warburg Pincus, que era o fundo que tinha investido na gente, ele quis sair, a gente fez uma recompra bem grande de uma vez só. Então, fazendo a longa história curta, sim, a empresa paga dividendos, a gente procura ser bastante racional, né, tem uma prática que é bastante adequada, e sempre que a gente pode, a gente procura expandir para dar um retorno que faça sentido para o acionista. Guilherme pergunta se, em comparação aos outros produtos da Camil, se o setor de pescados vale a pena. Pior que vale a pena, viu? Acho que a gente não divulga a nossa rentabilidade por segmento, né? E, obviamente, isso, ano contra ano, ele varia, né? Mas o pescado, né, acho que nos últimos anos, ele tem tido, de fato, uma performance melhor do que a média, né? E o pescado, ele acaba tendo também um benefício, que às vezes aqui no Brasil você precisa explorar, que é um benefício tributário, né? Porque a gente tem determinados produtos, né, segmentos que a gente atua que geram crédito, né? Só que se a gente não tivesse o pescado, a gente não conseguiria utilizar esses créditos, eles se tornariam um custo. Então, ele, na verdade, acaba nos ajudando dos dois lados. Ele não só nos entrega, de fato, né, nos últimos anos, uma rentabilidade melhor do que a média, né, que a gente tem, né, aqui no Brasil, quanto ele nos ajuda também nesse tema tributário, que no Brasil é super importante, que é conseguir monetizar os créditos fiscais que você acumula por conta da sua situação fiscal específica. O Flávio, nosso tempo está acabando, mas tem umas perguntinhas aqui que eu ainda queria repassar, então eu vou pedir só para você dar as respostas um pouquinho mais curtas para a gente poder render agora no finalzinho. O Everton pergunta se nos outros países como Uruguai e Peru, se eles também estão sofrendo pressão de custos e da inflação. Olha, o Uruguai não. Eu acho que o Peru é um dos mercados que a gente opera que tem mais sofrendo, que vem mais sofrendo. Tem sofrido muito por conta da crise econômica, política, né, com perda de volume, com aumento da informalidade. Tem uma pergunta aqui sobre pet, é do José Roberto. A Camil tem intenção de entrar no setor de pet food no Brasil ou o foco será no Chile? Olha, no Chile, a gente anunciou a aquisição, mas a gente não conseguiu concluir, né, por conta de um problema operacional que eles tiveram. Então, essa talvez seja uma aquisição que a gente faz, né, mas de fato não pega a chave. E aqui no Brasil a gente avalia, né? Acho que no Chile tinha um motivo, tinha muita sinergia comercial que fez com que a gente fosse atrás e fizesse a aquisição. Aqui no Brasil a gente precisa entender os méritos, se a gente conseguiria explorar principalmente essa sinergia comercial de utilizar a mesma força de vendas e a mesma rede de distribuição. O Leonardo, ele faz uma pergunta meio ampla aqui, mas qual o impacto para a operação da Camil dessa pandemia atual, 2022? Ah, sim, entendi. Que misturou vários tipos de gripe, além da Covid-19. Eu acho que não tem grande impacto, não. Né? Acho que, para ser sincero, acho que a gente acho que não só a Camil, mas acho que as empresas, as pessoas estão começando a se habituar com o dia a dia da pandemia, e eu acho que acaba cada vez mais tendo um menor impacto, né? Eu acho que no primeiro momento a pandemia teve um impacto por conta da crise, por conta da incerteza, principalmente do abastecimento. Eu acho que agora, para a gente, independente do que acontece, é vida normal.
Gente, vou pedir para vocês de casa já deixarem o joinha, tá? Deixa o joinha de uma vez antes que vocês se esqueçam, que aí o YouTube entende que o conteúdo é relevante e mostra, apresenta para mais pessoas. Flávia, para a gente encerrar, uma pergunta do Luiz Antônio. Nos últimos anos, a receita aumentou gradativamente. Isso foi efeito das aquisições ou teve aumento da demanda? Não, acho que a gente cresce, quando você pega o histórico de longo prazo, é sempre um misto, né, de crescimento de volume, que pelo segmento você cresce de uma maneira mais paulatina, sei lá, entre 3% e 5%, sei lá, uma taxa média de crescimento. Tem um crescimento aí da inflação, né, de alimentos, né, o preço nominal tende a crescer, e daí você tem também o componente que a gente traz de receita comprada. Então, né, talvez ano contra ano muda um pouco esse mix, mas o histórico é um blend desses três, né? Tanto o crescimento ali orgânico, né, dos mercados que a gente atua, tem bastante de preço, e tem também a parte das aquisições, que é um componente importante desse crescimento. Flávio, super obrigada, viu, pela sua presença aqui com a gente. Denise, obrigada, foi um prazer, e aí prazer a todo o público da Genial aí que esteve aqui hoje com a gente. Super obrigada. A você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Se inscreva no canal, clique no sininho. A cada 15 dias a gente tem um episódio aqui do Conversa Aberta e vocês são sempre muito bem-vindos com as suas perguntas. Um monte de pergunta aqui, foi ótimo. Adorei nosso papo. Muito obrigada a todos, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.